segundo escreveu o evangelista Mateus. Capítulo 6. Capítulo 6, do verso 19 a seguir. Quero dar um bem-vindo à congregação Boas Novas, na pessoa do pastor Ailton, hoje acompanhado sempre da guerreira Maria Eduarda, hoje a cantora Cassiane, a Sofia, eu esqueci o nome do verdadeiro aqui. É o Theo. Ele gosta do pastor Ailton, ele fica ali direto, para lá, para cá. Deus abençoe a congregação Boas Novas. Eu pedi hoje pela manhã, senti no meu coração, e pedi para missionários marcar um encontro de senhoras esse mês ainda, lá no bairro da Paz, na congregação Boas Novas, para todos nós nos deslocarmos até lá e ajudar o trabalho do bairro da Paz. Nós não podemos abandonar os trabalhos assim. Precisamos sempre estar apoiando. Daqui a uns dias eu vou estar designando obreiros com a família para ir lá aos domingos, dia de semana, também estar apoiando o trabalho do bairro da Paz, até que ele tenha corpo o suficiente, para andar. Somos um povo, uma família, e nós não podemos estar divididos de forma alguma. Vamos dar um bem-vindo à congregação Boas Novas e o pastor Ailton. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta igreja ama vocês e ora por vocês. Capítulo 6, versículo 19. A seguir, vejamos o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo 19: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, o teu corpo, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, e se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Podeis sentar. Nós vamos nos deter hoje nestes poucos versículos, 6 versículos. Semana passada nós estivemos tratando sobre o relacionamento do crente com Deus, através da doação, do jejum e da oração. E hoje nós vamos tratar sobre o crente e a riqueza. O crente e o seu relacionamento com as riquezas deste mundo. E hoje nós vamos tratar desta primeira parte. Não será possível abordarmos toda a temática, pois vamos até o verso 34. E para não ficar tão extensivo, para que a gente não fique colocando tanta informação ao ponto da gente não poder digerir o conteúdo,
Hoje nós vamos tratar sobre o crente e a riqueza apenas nessa primeira parte, sobre o princípio básico. Semana que vem vamos tratar sobre a aplicação na vida diária, a ansiedade das pessoas por causa da riqueza. São assuntos que vamos tratar nas próximas semanas. E hoje nós vamos tratar apenas sobre o crente e a riqueza. E a riqueza eu quero adiantar que é algo muito bom. Ixi, como a riqueza é boa. O dinheiro é bom demais. Dá o que a gente precisa, o que a gente necessita. Se temos dinheiro, temos uma boa casa. Se temos dinheiro, temos um bom carro. Se temos dinheiro, temos viagens, temos férias, temos médico particular, temos remédio, né? Quem sabe até a bariátrica. Se tiver o dinheiro, a gente alcança tanta coisa que o dinheiro nos dá, e é muito bom o dinheiro. E a Bíblia não condena a posse de bens. A Bíblia não condena a posse de bens. A Bíblia, o que ela nos adverte é o perigo de amarmos as riquezas. O problema não é possuirmos as riquezas, é a riqueza nos possuir. Quando a riqueza nos possui, nós entramos em pecado, entramos em decadência. Nós temos que possuir a riqueza, dominar a riqueza, não a riqueza nos dominar, nos possuir, nos controlar. Quando a riqueza passa a nos possuir, nos controlar, nós entramos em decadência. O versículo 33 do capítulo 6 é a chave de toda esta sessão. É pôr Deus em primeiro lugar, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. E o que são essas demais coisas? São as coisas materiais. Nós não podemos correr atrás delas. Neste princípio que nós estamos tratando sobre a justiça verdadeira retratada por Cristo, estamos tratando de justiça verdadeira, justiça interior, retratada por Cristo. E o verso 33 é a chave deste capítulo, quando diz: buscai primeiro o reino de Deus, e essas demais coisas lhes serão acrescentadas. Isto quer dizer que devemos pôr Deus em primeiro lugar, e Deus cuidará das coisas materiais. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele cuidará das coisas materiais. O princípio básico desta sessão, do verso 19 ao 24, Cristo apresenta várias razões por que é insensato viver pelas coisas materiais. Ele apresenta várias razões porque é insensato, é loucura viver apenas pelas coisas materiais. Primeiro, as coisas materiais não são duradouras. Tudo passa. As coisas materiais não são duradouras. Os judeus valorizavam demais os tecidos. O povo árabe em si, o povo do Oriente Médio, eles valorizavam demais os tecidos. Os tecidos eram a coisa mais especial para eles. E Jesus disse: a traça entra e consome, estraga. O ferrugem estraga o metal, e o ladrão leva as coisas que têm valor. Cristo estava dizendo que as coisas que nós valorizamos, que às vezes nós queremos juntar na terra, a ferrugem, a traça, e o ladrão leva. Isso não dura para sempre. O que ele está dizendo é que o que dura para sempre são os tesouros usados para a glória de Deus, que são investidos e duram por toda a eternidade. Os tesouros que nós buscamos nesta terra são passageiros, não são duradouros. O João Paulo fez um cálculo ontem que me chamou a atenção. Ele disse que a cada 100 anos morre pelo menos 8 bilhões de pessoas.
Daqui a 100 anos, nem os que estão na barriga vão estar aqui daqui a 100 anos. E tudo passa, tudo é passageiro. Então não faz sentido vivermos loucamente atrás das riquezas, das coisas que simplesmente traça, ferrugem e ladrão leva embora. Mas nós devemos juntar tesouros dos céus, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrão é capaz de destruir o que nós investimos para a glória de Deus, que isto é eterno, este investimento é eterno e ele dura para sempre. Quando nós investimos no reino para a glória do Senhor, nós investimos no céu, e isso dura por toda a eternidade. Quando nós investimos no reino de Deus, quando nós investimos na obra de Deus, a nossa vida, isso é para a glória de Deus e isso dura para sempre. As nossas obras nos acompanharão, diz a Bíblia. Bem-aventurados são aqueles que dormem desde agora no Senhor, que as suas obras o acompanharão. As nossas obras devem durar para sempre. As nossas obras é que devem prevalecer para sempre. Primeiro devemos ajuntar tesouros nos céus. Juntar tesouros no céu. Galardão, serviço missionário, orar, jejuar, consagrar, se alimentar, servir ao próximo, se alimentar da palavra e servir ao próximo, dedicar a nossa vida ao reino. Isso é juntar tesouro aonde? Nos céus. Isso dura para sempre. Isso dura por toda a eternidade. Mas às vezes nós não confiamos. Senhor, eu acho que eu vou juntar tesouro no céu. Não estou precisando de dinheiro agora nesse primeiro momento. Eu estou precisando, Senhor, reservar 10 anos da minha vida só para mim. Eu preciso juntar para eu separar 10 anos aqui. Aí passa 10 anos, Senhor, eu preciso de mais 10 anos para mim. Aí passa, Senhor, eu preciso de mais de 10 anos para mim. Quando menos esperar, ele envelheceu. Quando menos esperar, já está velho. Já não tem como mais fazer nada pela obra de Deus. E a única coisa que resta é o desespero, pois a idade chegou e não tem investimento eterno, não tem investimento no céu, pois passou a vida inteira correndo atrás das coisas terrenas. Cachorro atribulado aí fora, irmão, bota para correr. Aleluia, Deus seja louvado. O cão é o cachorro, irmão. O cachorro está atormentando aí do lado de fora. Bota para ir embora. Então, meus amados, o que nós investimos o que nós investimos no reino, isso dura para sempre. Isso dura para sempre. E o que nós investimos aqui em tesouros terrenos não dura. Essa é a primeira razão que Cristo apresenta o quanto é insensato viver apenas pelas coisas terrenas, é porque as coisas materiais não são duradouras. Aí nós aprendemos que a forma como que as pessoas usam a sua riqueza indica o coração delas. A forma como que as pessoas usam a riqueza indica a condição do coração de cada uma das pessoas. Nós recebemos isto quando nós percebemos, nós observamos como que as pessoas, como que essas pessoas, elas gastam o que têm, como elas usam suas riquezas. Isso indica a forma do coração de cada pessoa. Por exemplo, se gastamos nosso tempo e dinheiro em apenas negócios terrenos e negligenciamos a Deus, então nosso coração está apenas em negócios que não no Senhor. Quando nós investimos todo o nosso tempo em dinheiro e em negócios e negligenciamos a Deus, nosso coração está apenas aonde? Na terra e não no Senhor. A forma como que as pessoas usam seus ganhos indicam a forma do coração de cada crente. É como eles usam suas riquezas.
dá para a gente entender onde está o coração desta pessoa. Se gastamos todo o nosso tempo e dinheiro em negócios e negligenciamos a Deus, então o nosso coração está apenas em coisas terrenas. Está apenas na casa, no carro, está apenas no salão de beleza, está apenas na loja de sapato caro, na loja da bolsa, na loja do terno, é tudo terreno. Quando nós investimos os nossos gastos, os nossos dinheiros, nossas riquezas, apenas em coisas terrenas, o nosso coração ele é apenas um coração terreno. É apenas um coração terreno. Pessoas são apaixonadas por coisas terrenas, e Cristo já advertia, sabendo desta ligação do homem com as coisas, ele dizia: ajuntai no céu, tesouro no céu, porque lá o ladrão não entra, não consome, não corrói. Tem gente que valoriza bens ou coisas mais do que pessoas. Tem gente que no carro, se o irmão tiver sujo, ele não dá carona. Não dá carona. Chegou na casa, tem que tirar o sapato para não sujar minha cerâmica, né? É tanta coisa, irmãos, que valoriza, as pessoas valorizam mais do que pessoas, mais do que reino. Nós precisamos valorizar as pessoas com mais intensidade e olhar para as coisas materiais de uma forma diferente. Deus nos deu riqueza para usarmos, para usar a riqueza e não as pessoas. Às vezes usamos as pessoas e valorizamos as riquezas. Aqui é onde entra a contradição do cristianismo, pois as pessoas preferem acumular riquezas, correr apenas atrás da riqueza. A Bíblia nunca condenou a posse de bens. O que a Bíblia condena é a avareza, é a loucura pelo dinheiro. Quando nós disputamos apenas por ele, quando o nosso coração está apenas no dinheiro, isto se torna uma loucura, uma insensatez. Uma coisa terrível para o crente é quando ele se torna louco pelo dinheiro, louco pelas riquezas. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Tem coração de muitos crentes que nunca foi no céu. Não, o coração dele é só na terra. O coração é só no projeto terreno. Não tem um projeto para Deus, não tem um projeto para reino. Tudo é terreno. Tudo é terreno. E o que significa acumular tesouro nos céus? O que significa acumular tesouro nos céus? Significa usar tudo que temos para a glória de Deus. Não é pegar tudo que tem e dar. Não. É usar tudo que temos para a glória de Deus. Glorificar a Deus com tudo que temos. Não é vender tudo como foi proposto ao jovem rico, pois Cristo sabia que ele era avarento. Cristo sabia que ele era ambicioso. E ele jamais venderia suas posses e daria aos pobres. Mas não é essa a proposta, vender tudo que tem e dar aos outros, mas usar tudo que tem para a glória de Deus. Se eu tenho um carro, que seja para a glória de Deus. Se eu tenho uma casa, que seja para a glória de Deus. Se eu tenho uma terra, que seja para a glória de Deus. É de Deus, sou apenas mordomo, sou apenas administrador, e não posso valorizar essas coisas mais do que o meu irmão. Isso não me torna melhor que meu irmão. Isso não me torna melhor que ninguém, porque eu tenho um melhor salário, porque eu tenho uma melhor casa, tenho um melhor carro. Isso me torna melhor, me faz empinar o nariz, mesmo sendo chato, o nariz apracatado, me faz andar de nariz empinado, porque posso ter alguma coisa a mais que outros. Isso é usar o que tem para as coisas terrenas. Mas quando nós usamos tudo que temos para a glória de Deus, começamos a acumular tesouros no céu. Acumular tesouros no céu significa desapego a essas coisas da vida. Desapego. É desapegar das coisas da vida.
é começar a acumular tesouro nos céus, é desapegar. Vivemos uma geração muito apegada a bens terrenos, e as pessoas se esquecem de acumular tesouro nos céus. Esquecem que para acumular tesouro no céu tem que desapegar das coisas materiais. Que pessoas que são apegadas às coisas materiais não conseguem juntar tesouro nos céus. Também significa medir a vida pelas verdadeiras riquezas do reino. A juntar tesouro no céu, acumular tesouro no céu, também significa medir a vida. Medir a vida pelas verdadeiras riquezas do reino, e não pelas falsas riquezas do mundo. Pois aqui embaixo não tem, tudo é falso, tudo é enganoso, tudo é passageiro. Juntar tesouro no céu é passar a medir a vida pelas verdadeiras riquezas do reino. Quais são as riquezas do reino? São elas que nós devemos medir a vida, é pelas verdadeiras riquezas do reino e não pelas falsas riquezas deste mundo. A nossa vida não pode ser medida por um dinheiro terreno. Nossa vida não pode ser medida pelo que nós temos de propriedade. A nossa vida tem que ser medida pelas verdadeiras riquezas do reino, pelo amor, pela misericórdia, pela bondade, pela longanimidade, pelo perdão, pelo perdoar, pelo amar, pelo se doar, pelo se sacrificar, pelo serviço. A vida, acumular tesouro nos céus, é começar a medir a vida pelas verdadeiras riquezas do reino, que não é ouro e nem é prata. As riquezas do reino não é ouro e nem é prata. A segunda razão pela qual Cristo mostra que é insensato viver pelas coisas terrenas é que nós nos tornamos escravos. Nós já fomos libertos. Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando nós nos apegamos às riquezas da terra, nós nos tornamos o quê? Escravos do materialismo. O materialismo escraviza o coração. Versículo 19 do capítulo 6. O materialismo, ele escraviza o coração, faz com que a pessoa esteja algemada. O coração, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, se eu sou materialista, eu estou amarrado na terra, trancado na terra, algemado na terra. Meu coração está como aquela árvore lá de Daniel, capítulo 4, que foi cerrada e foi posto uma corrente e os cadeados, e ela ficou trancada na terra. Foi assim tem muito crente com o coração escravizado, amarrado, algemado na terra, por causa do materialismo. O materialismo escraviza o coração do crente. E o crente não pode viver com o seu coração escravizado. Somos libertos. Precisamos de dinheiro, precisamos de recurso, mas não podemos ser escravos. Temos que ter uma coisa em mente: primeiro buscar o reino e Deus. Cristo disse: e Deus, e essas demais coisas lhes serão acrescentadas. As coisas materiais é Deus quem dá. A gente se projeta, a gente estuda, a gente se prepara e a bênção vem de Deus. Tem muita gente que está com 5 diplomas engavetados, mas está pobre, porque Deus nunca abençoou. Deus nunca estendeu a bênção, nunca choveu sobre a vida dele. E outro começou vendendo balinha, vendendo bombom, hoje é comerciante, rico e forte, dizimista, ofertante, porque Deus fez chover a bênção na vida dele. Porque começou vendendo geladinho, balinha, trocando, comprando por 1, vendendo por 3, comprando por 3, vendendo por 5, e sem avareza nenhuma, Deus abençoou, hoje é rico, e tudo que ele tem é usado para a glória de Deus. É rico, mas quando você chega e fala para ele: não, tudo é de Deus, não aceita que seja dele. Eu conheço cristãos ricos que não aceitam que o que tem seja dado como bem de Deus. Eu sou só administrador, não sou dono de nada.
Eu já conheci alguém, conheço alguns que são assim. Cristãos verdadeiros, eles nunca tomam para si até aquilo que estão em seu poder. Não é de Deus. Sou apenas administrador, ou seja, o coração está liberto. Riqueza é só um detalhe. Dinheiro é só um detalhe. Você já ouviu aquele ditado que diz que a pessoa é tão pobre, mas tão pobre, que tudo que ele quer é dinheiro? Só tem dinheiro, que é pobre. Tem dinheiro para pelar porco, mas é pobre, porque o coração é algemado, o coração é agarrado, pois o materialismo escraviza o coração. Segundo, o materialismo também escraviza a mente. Versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. A mente também está escravizada. Escraviza também o verso 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, e se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O materialismo ele escraviza o coração, escraviza a mente do homem e também escraviza a volição. Volição é a capacidade de decidir. Tem gente que é tão materialista que ele é incapaz de decidir. Ele quer ter as duas coisas. Ele quer olhar para Deus e para o mundo. Ele é alguém de ânimo dobre. Ou seja, ânimo dobre é uma pessoa de visão dividida. Ele não tem decisão. É uma pessoa de coração dividido. Uma pessoa de ânimo dobre. Tiago 1:8. Ele não se decide. Ele quer olhar para os dois lados. Mesmo que ele fosse zarolho, ele não conseguiria olhar para os dois lados em duas direções. Nós precisamos nos libertarmos. Podemos ser prisioneiros das coisas materiais. As coisas materiais podem nos aprisionar. E há quem diga: como eu queria ser prisioneiro da riqueza. Meu Deus, o quanto é perigoso ser escravo do materialismo. É perigoso. As pessoas que buscam a riqueza desesperadamente estão correndo para longe de Deus. Para longe de Deus. Nós podemos sim sermos prisioneiros das coisas materiais, mas devemos nos libertar e sermos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Não é o materialismo que tem que nos controlar. Devemos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Se o coração ama as coisas materiais e coloca o lucro dessa terra acima dos investimentos do céu, o resultado é trágico, é prejuízo. Quando as pessoas elas amam as coisas materiais e colocam tudo nesta terra acima dos investimentos do céu, o resultado é só um trágico prejuízo. Um trágico prejuízo. Nós nunca podemos amar as coisas terrenas ao ponto de nos afastarmos de Deus. Gênesis capítulo 13, versículos 5 a 18 apresenta uma ilustração de olhar focado. Quando nós comparamos Abraão e Ló, quando voltaram do Egito, os dois eram ricos. A terra ficou pequena para seus rebanhos, e Abraão disse: escolhe para onde tu queres ir. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a direita, para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló levantou os seus olhos e fixou nas cidades de Sodoma e de Gomorra. Olhou para o mundo, cidade onde os homens praticavam pecados horríveis diante de Deus. Então Ló, ele teve esse olhar dividido. Ele focou nas coisas materiais, focou nas coisas da terra, enquanto Abraão, Deus disse: agora tu olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, e tudo quanto tu contemplares eu te darei. Uma coisa é quando Deus nos direciona a olhar, outra coisa é quando as coisas do mundo ela rouba a nossa atenção.
quando as coisas do mundo nos atraem, nos chama a atenção, quando nós nos apaixonamos pelo materialismo, aí é onde está o perigo. Mas quando Deus mostra, meu filho, eu vou te dar, é bênção. A Bíblia diz que é o Senhor que nos dá riqueza, e a bênção do Senhor não traz dores. Não traz dores. Deus, Ele nos acrescenta riquezas, e a bênção do Senhor não gera dores. É o que diz a palavra. Quando Deus nos orienta a olhar e possuir, é porque nosso coração já está preparado, está liberto para possuir. Mas enquanto nós tivermos um coração dividido entre Deus e as riquezas, nós sempre seremos puxados pelo materialismo, pelas coisas terrenas, porque a riqueza não escraviza apenas o coração, ela escraviza também a nossa mente. Ela amarra a riqueza do mundo apenas as coisas terrenas. O servo de Deus, ele não pode de forma alguma viver apenas pelas coisas terrenas. É doutrina, foi Cristo quem falou. Quem falou foi Cristo. Ele disse o quê? Não ajunteis tesouro. Ele disse o quê? Não tesouro na terra. E o que é que a gente está correndo atrás de tesouro? Na terra. Ele não deu o endereço onde é que nós devemos juntar tesouro? Onde foi? No céu. Ele disse que é o céu, o lugar de juntar tesouro é lá, irmão. Vou deixar de trabalhar e vir para a fé. Não, quem não trabalha também é bom que não coma. Tudo é de equilíbrio, irmão. Nada de pôr nos extremos. Não vá ser preguiçoso, querer viver de fé que o bicho pega. A gente tem que estar na bênção de Deus, possuir aquilo que Ele nos mostra, que Ele nos dá, que Ele direciona, como Ele mesmo direcionou Abraão. Disse: olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, que eu te dou. E Ló foi atraído por Sodoma e teve um fim trágico. Jó terminou seus dias de vida aonde? Em uma caverna, praticando incesto e bebendo cachaça. O homem que se apaixonou pelas coisas terrenas, o homem que se apaixonou pelas regiões de Sodoma e Gomorra, o homem que tinha muito gado, tinha muita tenda, mas foi atraído pelo mundo, pela visão dela deste mundo, saiu de lá sem nada, e o que lhe restou foi só cachaça. Na caverna, bebendo cachaça e praticando incesto com as filhas. Esse é o resultado de quem foca apenas em coisas materiais. Abraão nunca pediu a Deus riqueza terrena. Eu só lembro de Abraão pedindo um filho. Senhor, me dá meu filho. Um filho. E Deus entupindo Abraão de riqueza, ele não estava nem para tanta riqueza que tinha. E morreu rico, deixou os filhos tudo rico, e Israel ainda hoje é rico, e não tem ninguém que possa empobrecer Israel, porque a bênção de Deus é grande, mas Ló está acabado, destruído, porque a visão é apenas terrena. Um olhar focado nas coisas terrenas. Aqui o olhar focado é aquele que fixa no espiritual. Como já falei, isto aqui se opõe àquele que é verdadeiro. O versículo 23 diz o que? Sobre o olhar. O versículo 21, o versículo 22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? Aqui é a mente escravizada. A Bíblia usa a imagem do olho com frequência para representar as atitudes da mente. Se os meus olhos são ruins, todo o meu corpo será treva. Depende do que eu desejo, depende do que eu busco. O verso 23, maus, significa o oposto de Cândido. Eu lembrei da pastora Cândida.
é o oposto de cândido e sugere um olhar pecaminoso de uma visão dupla. E o que é cândido? Puro, honesto, sincero e sem malícia. O verso 23, mal significa o oposto de cândido. Maus aqui é o oposto de puro, o oposto de sincero, o oposto de honesto e o oposto de sem malícia. Isso aqui é o que significa maus. Se porém os teus olhos forem maus, você não é puro, você não é sincero, você não é honesto e você também não é sem malícia. É o oposto de cândido. Maus significa um olhar pecaminoso, de uma visão dupla. Eu quero olhar para Deus, mas também não me desprendo das coisas terrenas. O Ló, quando foi tirado de Sodoma, ele quis ficar no meio do vale. Não me deixa aqui, deixa eu ir nessa cidade menor aqui, que é Zoar, não deixa eu subir a montanha não. E o anjo dizia, moço, atravessa esse vale, sobe a montanha, que tu estarás seguro. Estar no vale é estar em cima do muro, indeciso, visão dupla. E ele querendo ficar no vale, o anjo disse, atravessa esse vale, sobe a montanha. Isso é romper com a indecisão. Não ficar em cima do muro, porque o olhar de Ló ainda estava nas riquezas do mundo. Ele não queria subir a montanha para se aproximar mais de Deus. Ele queria era ficar no vale da indecisão. Uma visão dupla, um olhar pecaminoso. Versículo 24, Zé nos deixa bem claro: não podemos orar em duas direções ao mesmo tempo. Não. Verso 24: ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, ninguém pode orar em duas direções ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu sou um escravo, mas tenho dois senhores. Não existe. Não se pode servir a dois senhores. É a palavra. Deixa bem claro, não podemos orar em duas direções ao mesmo tempo. Ou é Deus, ou é as riquezas terrenas. Diz Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, e se dedicar a um e desprezar o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, servir a dois senhores, ou viver para Deus e para as riquezas materiais, é isso que as pessoas querem. Elas querem viver para Deus e para as riquezas materiais, servir a dois senhores. E Cristo disse: não, ou você serve a Deus ou serve a Mamon. Não se pode servir a dois senhores, porque os olhos maus, o olhar ambicioso, ele enegrece todo o corpo, deixa o corpo todo em trevas. A Bíblia nunca condena a posse de bens, mas adverte a respeito do amor ao dinheiro e uso material das riquezas. Vamos para a Bíblia? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Quem tem Bíblia, por favor. 1 Timóteo capítulo 6. Essa Bíblia é nova, é muito difícil de achar as referências dela. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Tudo isso é para os que querem ser ricos. Para os que querem ser ricos. Ele está enquadrado aonde? É a palavra, irmão, não é o pastor. Vai brigar com o apóstolo Paulo depois, viu? Mas os que querem ser ricos fazem o quê? Caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens no quê? Na perdição e ruína. Versículo 10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males,
E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. É a palavra, irmãos. Botou dinheiro através de todos os males. E nessa cobiça, ou seja, nessa busca, nesse olhar focado nas riquezas, muitos fizeram o quê? Se desviaram da fé. Já nem crentes são mais. Já não são mais nem cristãos verdadeiros. Está só a capa, como diz os meninos aí do Batman. E traspassaram a si mesmo com muitas dores. Versículo 17 e 18. Manda os ricos deste mundo que não sejam ativos. Versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza de quê? Das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Deus dá, mas ele diz: manda aos ricos que não sejam altivos e nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em quem? Em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Quando é Deus que dá, aí, meu irmão, é só receber. Versículo 18: que façam bem, enriqueçam em boas obras. Oh, maravilha! Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Vamos lá, Hebreus capítulo 13 e versículo 5. Vamos lá. Isso, encontrou? Pode ler. Sejam as vossas conversas sem cobiça, habitai-vos com o que tens, porque ele diz: não te deixarei nem te desampararei. Maravilha! Sejam vossos costumes sem avareza. Dependendo da tradução, sejam os vossos costumes sem avareza, ou seja, sem idolatria. Contendo-vos com o que tendes. Se meu carrinho é velho, glória a Deus pelo meu carrinho velho que me carrega para onde eu quero. Lembro do pastor Ailton lá no bairro da Paz, quando eu tinha um Corsa Wind, dizendo: pastor, que esse caso pelo menos, ele falou: pelo menos, o nome do carro do pastor era pelo menos, pelo menos não estava a pé, era um Corsa Wind, rodava para tudo quanto é canto. Me lembro do pelo menos. Pelo menos não está a pé. Devemos ter alegria, estar contente com aquilo que temos, contente com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Estejamos contentes com o que temos. Se temos uma casa velha, glória a Deus. Se temos um carro velho, glória a Deus. Se o sapato não é de luxo, glória a Deus. Eu não posso estar sem ter satisfação naquilo que Deus me deu, pois senão vou partir para o pecado da murmuração. Senhor, meu carro velho, Senhor, o irmão tem um melhor do que o meu irmão. Estejamos contentes. Sejam os nossos costumes sem avareza. Isso é ser cristão. Isso é ir morar no céu. Isso é morar no céu. É o olhar. É o que disse Cristo: se o teu olho é bom, haverá luz em todo o teu corpo. Ou seja, se o meu olhar, a forma de eu ver as coisas é espiritual, todo o meu corpo é iluminado, todo o meu corpo é brilhante. Mas se os meus olhos são maus, todo o meu corpo é treva, avarento, seguro, amarrado, murmurador, maldizente, cobiçoso, invejoso. Tudo isso é treva. É por causa de um olhar ambicioso. O crente não pode ter ambições com coisas terrenas. A Bíblia diz que os ricos, eles não sejam altivos, ele nem coloca sua confiança na incerteza das riquezas, mas confia no Senhor, que nos dá as coisas para gozarmos delas.
para nos alegrarmos com elas. Voltando ao olhar, se os olhos estão devidamente focados na luz, o corpo pode realizar os seus movimentos de maneira correta. É extremamente difícil avançar. É extremamente difícil avançar quando nós estamos tentando olhar em duas direções ao mesmo tempo. Nós não conseguiremos avançar. É extremamente difícil quando nós estamos tentando olhar para duas direções ao mesmo tempo. A gente vai cair no buraco, vai cair no precipício. Desde quando, se o nosso objetivo é o enriquecimento material, se o nosso objetivo como crente, ele é apenas o enriquecimento material, experimentaremos o que? Escuridão interior. Como crentes, nós não podemos focar no enriquecimento material, senão nós experimentaremos escuridão aonde? Interior. Foi o que disse Cristo: se a luz que há em ti é trevas, quão terríveis ou quão tenebrosas serão essas trevas. É o que disse Cristo. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. É pelo olhar que nós adquirimos trevas para o nosso corpo. A justiça interior. Então não há lugar para trevas, não há lugar para escuridão. Nós temos que ter o nosso corpo iluminado, a nossa mente iluminada, o nosso coração iluminado. Quando há escuridão, onde deveria haver luz, observe que as coisas, elas tomam rumos diferentes. Por quê? Ao invés de termos luz, nós temos escuridão. No lugar de brilhar a luz, está imperando as trevas. As coisas, elas pioram para o crente. Por quê? Porque as perspectivas determinam o resultado. São as perspectivas que determinam o resultado. Tudo parte de uma perspectiva, de um projeto, de um objetivo. Se eu não criar uma perspectiva, um projeto, eu não vou alcançar. Mas se a minha perspectiva está fundamentada apenas em bens materiais, todo o meu corpo será trevas. Por fim, o materialismo, ele pode escravizar a mente do crente. Cristo apresentou duas razões pelas quais é insensato viver pelas riquezas. A primeira é porque as coisas materiais não são duradouras. E o que nós investimos no reino, para a glória de Deus, é eterno. Segundo, é porque nós podemos sim sermos escravizados pelos bens materiais. Nós vamos ficar de pé. Em nome de Jesus Cristo, já são 9 horas. Semana que vem nós vamos continuar falando da ansiedade por causa das riquezas materiais. Neste momento nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que vieram até aqui esta noite, agradecendo a Deus pela presença do pastor Ailton, congregação Boas Novas. Que Deus abençoe e que nós possamos de fato viver uma vida iluminada, uma vida livre, uma vida de desapegos, uma vida desprendida das coisas terrenas e passarmos a focar mais no céu, juntar